Olá, tudo bem? Eu me chamo Fábio e hoje nós vamos falar sobre bullying. Você deve estar se perguntando qual é a minha propriedade para falar nesse assunto. Bem, eu já sofri bullying, já devo ter feito com alguém, mas eu trabalho com educação há mais de 20 anos. Somado a isso, eu sou apaixonado por cinema e videogames, então eu vou utilizar essas mídias para ajudar no meu argumento. O que é bullying, você já sabe. É aquela provocação constante, física ou psicológica, ela tem que ser desigual, porque se ela for igual, é o que é mais comum de ter acontecido na minha infância. Por exemplo, eu sofri menos bullying do que a geração atual, porque a minha geração ela revidava mais. Então, se você revida, se torna aquela rixa. Não é necessariamente o bullying. Bullying é quando existe uma relação desigual de poder. Esse termo bullying ele foi cunhado, eu adoro esse termo, em 1970. Então nós temos mais de 50 anos que o bullying ele recebeu um nome e passou a ser estudado como fenômeno. Só que ele existe há milhares de anos, desde que existe ser humano. Nos meus questionamentos sobre bullying, eu cheguei à conclusão de que o bullying é um tipo de seleção. Nós temos a seleção natural, nós temos a seleção artificial e eu chamaria o bullying de uma seleção social. Então vamos lá, vamos primeiro compreender como é que funciona a seleção natural. Nós já vimos na aula de biologia muitas vezes, mas eu tenho algo curioso aqui para vocês. Running head down, the herd's only thought is escape. A stroke of luck for the wolves. O mais normal seria os lobos atacarem, né, o bisão, eu sempre chamo de búfalo, o bisão mais fraco, mas aqui aconteceu algo curioso, que um bisão mais forte, eu creio que o líder do grupo, eu não sei como é que chama um grupo de bisões. O bisão mais forte atacou o mais fraco e acabou ajudando os lobos. Só que ao ajudar os lobos, ele ajudou o resto do grupo a sobreviver. Os mais fortes do grupo, né? Então, seleção natural na nossa frente. Então, desde que a natureza é natureza, nós temos a sobrevivência do mais forte. Em outros casos, a sobrevivência daquele que se adapta melhor ao ambiente. Agora vamos partir para o segundo ponto, que é a seleção artificial. Para isso eu vou utilizar o filme 300, que tem uma excelente introdução e mostra um pouco de como acontecia em tempos passados essa seleção artificial. Quando o menino nasceu, como todos os espartanos, ele foi examinado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado, ele seria descartado. Então o narrador ele conta que naquela seleção artificial que acontecia em Esparta, ele deu 4 motivos pelos quais o indivíduo ele era descartado. Se ele fosse pequeno, fraco, doente ou deformado. É claro que a gente discorda do que eles estavam fazendo olhando com o nosso pensamento de hoje, mas olhando com o pensamento daquela época era compreensível, já que era uma sociedade bélica, uma sociedade que vivia para a guerra e a sua sobrevivência dependia da guerra. Porque antigamente as cidades eram muito pequenas, algumas muradas ou não. Uma cidade invadia a outra. Vamos supor, uma cidade de 30 mil habitantes, pequenininha, murada, era invadida por uma cidade de 50 mil habitantes. Se a sua defesa falhasse, não é igual às guerras atuais, que ainda existia a sociedade. Não, acabou. Matava todos os homens, escravizavam as mulheres e as crianças e era o fim daquela sociedade. Então eles levavam isso extremamente a sério. Tinham comportamentos que hoje consideramos extremos, né? Mas que para eles era normal porque a sobrevivência deles dependia disso. Mas vamos pegar esses 4 pontos. Pequeno, fraco, doente e deformado. E aí nós podemos comparar com os principais motivos de bullying que acontecem hoje. Então vamos lá. Qual é o primeiro? Número 1 é ser gordo. Segundo, são as proporções do corpo. Por isso que a maior parte do bullying acontece na adolescência, que é quando o nosso corpo está, como é que eu posso dizer, sem simetria. As mãos são muito grandes, a cabeça é grande, o pescoço está esticando.
Nosso corpo está, vamos dizer, deformado na visão do bullying, né? O terceiro motivo é a pessoa ser tímida, que é o que acontece muito com os nerds, e aí a gente entra aqui no ponto de ser pequeno e fraco. Geralmente os nerds são pequenos e fracos. Eu sou nerd e não tem muito músculo aqui. Outro ponto de fraqueza, visão, né? Então, o nerd geralmente ele é pequeno, fraco, usa óculos, tem a visão baixa. Além disso, ele não se comunica bem. Por que os nerds sofrem muito bullying? Porque ele pega vários desses pontos aqui. Ele é pequeno e fraco e geralmente é doente. Se você assistiu Big Bang Theory, né? Existe um universo lá que nós vamos estudar mais pra frente. Outro ponto de fraqueza, a visão. Além desse, esse é o mais notável, né? Pequeno e fraco. E visão. Mas qualquer ponto de fraqueza em ser humano vai ser um motivo de bullying e vai ser alimento para essa seleção natural. Mais uma coisa, o nerd geralmente ele tem dificuldade em se comunicar. Ele pode até ficar à vontade em seu grupo pequeno e falar muito bem das coisas que ele gosta, mas eu estou falando geralmente, entendeu? É claro que o nerd de hoje não é o nerd de antigamente. Se você assistiu Stranger Things, aquele é o nerd de antigamente. O nerd de hoje evoluiu um pouco, mas ele ainda tem suas dificuldades. Outro ponto que a pessoa sofre bullying é a sexualidade. No meu tempo só existia gay e lésbica. Hoje temos outros, né? Outras pessoas entendem desse assunto bem mais do que eu. São muitos vizinhos para tirar o carro da garagem. Então, vamos com o vizinho mesmo. O último ponto dos 5 mais comuns a pessoa sofre bullying é a roupa, como ele se veste. E isso a gente pode ligar a um ponto de fraqueza, né? Por quê? Porque a roupa, a qualidade da roupa está ligada ao dinheiro. E o dinheiro ele é um símbolo de poder, um símbolo de status. É um dos principais motivos que ajuda na seleção artificial que existe hoje. Seleção artificial e seleção social. Eu me perguntei, o que esses 5 pontos têm em comum? A gente volta lá na seleção natural. Todos esses 5 pontos estão relacionados à sobrevivência, sobrevivência da espécie. A seleção artificial que acontecia lá em Esparta, no filme 300, está relacionada à sobrevivência. A seleção natural lá dos bisões, não búfalos. Sobrevivência. Vamos lá. Na visão do bullying e na visão de parte da sociedade, né? Uma pessoa que é gorda, ela tem mais dificuldade em relação à sobrevivência. Segundo ponto, que é o corpo, né? Uma pessoa com as suas proporções não simétricas. Orelha grande, nariz grande, né? Tá aqui um motivo que eu sofri muito bullying. Cabeça grande ou qualquer coisa grande ou pequena demais no nosso corpo é um motivo da pessoa sofrer bullying. Vou viver muito bem com o meu nariz? Vou. Mas o que acontece? É mais difícil de eu ser selecionado para me reproduzir. Entendeu? Você tem a orelha de abano, a boca de uma forma, a mão de uma forma. Vai ser mais difícil para você encontrar um parceiro e aí formar uma família e ter filhos, entendeu? Só de ser tímida ou nerd, problema na comunicação. Para você sobreviver, você precisa fazer parte de um grupo. Para isso você precisa se comunicar. Para você atrair alguém, para você se reproduzir, você precisa se comunicar, não é isso? Então, a roupa, na natureza, exemplo do pavão, o pavão com as penas mais bonitas é o que vai atrair a fêmea. Na natureza eles têm a pelagem e as penas e as cores, né, que é um símbolo de saúde. No nosso caso, além da nossa própria pele, né? Eu tive muita espinha, já dificultou a minha lá na minha adolescência. Então, além da minha pele, eu tenho a minha roupa. Quanto melhor me vestir, mais fácil eu atrair, além das pessoas, né, alguém para eu formar uma família e me reproduzir e garantir a minha sobrevivência, a sobrevivência da espécie e da minha espécie, entendeu? Do meu DNA. Lembra da aula de ciência? Nasce, cresce, se multiplica e morre. Na visão da biologia, né, a gente só... Nosso objetivo é passar o DNA adiante. O que você aproveitar nesse meio tempo é lucro, né? Então vamos lá. E o último ponto, que é se você é gay ou se você é lésbica. Homem com homem não se reproduz, mulher com mulher não se reproduz. É claro que tem uma nova discussão de que não cabe aqui, certo? Não é a minha especialidade, então eu não vou falar muito sobre isso. Mas todos esses 5 pontos, o que eles têm em comum é a sobrevivência da espécie e a garantia dessa sobrevivência.
Primeiro ponto, que não são gordas nem magras demais, são fit. Que são bonitas, que se comunicam, se vestem bem. Relação heterossexual, mais fácil de se reproduzir, mais fácil de levar a espécie adiante. É por isso que existem todas essas discussões. A valorização do corpo do gordo, a questão da pele também. Os nerds estão ganhando mais espaço agora. Roupa é uma outra discussão, né? E a discussão sobre a sexualidade está crescendo muito. Porque antigamente não, nas décadas anteriores, quanto mais você vai para trás, mais essas pessoas sofriam. À medida que as décadas vêm avançando, essas pessoas, se você observar, são exatamente essas pessoas que estão ganhando mais espaço hoje na sociedade, ou seja, mais poder na sociedade. Se existe um novo pensamento, sempre vai gerar um embate com o pensamento anterior. Sempre vai trazer coisas boas, sempre vai trazer coisas ruins. Mais embate, mais discussões, só que aí mais conflitos, né? Passa do ponto da discussão e aí chega no ponto do conflito. Tudo isso é eu mesmo tentando entender bullying, entender por que eu sofri bullying. E eu tenho outras perguntas que eu vou trazer nos próximos vídeos. Vida de artista. Eu fico pensando na imperfeição desse vídeo, na minha cabeça ele poderia ser bem melhor. Só que assim, esse bem melhor, o vídeo nunca sai. Que é o que todo artista sofre. Perdoa as imperfeições que estão só dentro da minha cabeça. Isso pode ser até um motivo de uma outra conversa, num outro vídeo, tá certo? Esse vídeo aqui ele faz parte de uma série, tá certo? Tem muitas outras perguntas e respostas sobre bullying que eu quero trazer, tá bom? Eu sou Fábio Lee e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!